Irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui me encontro para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler com vocês uma parte na Bíblia, uma passagem que lá em Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Vamos ver aqui uma palavra e vamos trazer uma rápida explicação desta palavra. Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o filho do homem? E todos disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, você que está assistindo aí este vídeo, eu quero dizer para você que através de uma confissão sincera, Deus estabelece uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui que Jesus vinha das partes de Cesareia de Filipe e ele interroga aos seus discípulos e pergunta quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, alguns diz que tu és o João Batista, outro diz que tu és o Elias, outro diz que tu és Jeremias ou um dos profetas. E Jesus se vira para os seus discípulos e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que através da confissão de Pedro, Deus agora estabelece uma igreja. Todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, como está registrado na carta aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 10, versículo de número 9, ele diz, a saber se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a vida eterna. Então veja só, através da confissão de Pedro, Jesus estabeleceu uma igreja. Pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos trazer aqui um pouquinho sobre o que significa as portas do inferno. Tem várias explicações, tem várias, vamos dizer assim, várias interpretações, mas eu quero dizer para você uma coisa, que desde de Adão a Cristo, vamos dizer assim, de Adão a Cristo, teve mais ou menos um espaço de tempo de 4.105 anos. Então essa é a quantidade de Adão a Cristo, é mais ou menos 4.105 anos. E nesse período, todos que morriam, eles desciam para um lugar chamado Hades, ou Seol, um lugar de tormenta. Só que lá no Hades tinha dois ambientes, dois lugares, Um era o seio de Abraão e o outro era o inferno, aonde todos aqueles que morriam, homens cruéis, homens que não queriam nada com Deus, homens que não acreditavam na promessa de Deus, todos que, quando eles morriam, eles desciam e iam direto ao inferno, um lugar de tormenta. E aqueles que se reservavam para Deus, acreditavam nas promessas de Deus, eles iam para o seio de Abraão, que é chamado lugar de repouso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos Jesus ali no Evangelho, parece que é o Evangelho de Lucas, ele vai tratar sobre a parábola do rico e do Lázaro.
ele vai explicar também, vai explicar onde é o selo de Abraão, onde fica o lugar de repouso e o lugar de tormento. Então ele vai explicar, depois nós vamos trazer sobre isso. Mas vamos falar sobre esta passagem sobre as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então nós vemos aí que todos aqueles que morriam antes, tanto bons como maus, eles desciam, iam lá para baixo. Só que lá embaixo, né, existia dois lugares, o selo de Abraão e um lugar de tormenta. Havia um abismo que separava os dois lugares. Os que estavam no selo de Abraão não podiam ir para o lugar de tormenta, nem os que estavam em tormenta não podiam ir para o selo de Abraão, porque existia um abismo que separava. Nós vamos ver isso lá na parábola do rico e do Lázaro. Então veja bem, quando Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nós vamos ver, entender que é o seguinte: todos aqueles que estão em Cristo, diz a Bíblia, lá em 2 Coríntios 5,17, vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, essa pessoa passa a ser uma nova criatura. Primeiro porque a palavra de Deus ela vai entrar no coração do homem, daquele que confessa, e vai transformar a vida daquela pessoa. Porque aquela pessoa procurou Deus e agora ela vai se regenerar pelo poder da palavra de Deus. Então ela passa agora a ser uma igreja, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer, diz que não sabeis vós que vós sois o santuário de Deus e a morada do Espírito Santo. Então é uma igreja. Então se é uma igreja, as portas do inferno não têm poder sobre ela. Nós vamos entender aqui que todos aqueles que morriam antes de Jesus, eles desciam. Mas a Bíblia diz que há uma coisa interessante que eu acho que depois de Cristo, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, acreditando que Jesus é o Salvador, aceitando a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, quando essa pessoa morre, agora ela não desce mais para o Hades, ela vai direto para o paraíso, lugar lá em cima, pertinho de Deus, é o paraíso. Você sabia que quem inaugurou o paraíso foi um ladrão, mas um ladrão convertido. Você vê que Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ali crucificado, existia dois malfeitores, um à esquerda e um à direita. Nós vimos que um escarneceu de Jesus, mas o outro não. O outro diz: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: em verdade te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, para todos aqueles que se convertem, todos aqueles que se entregam a Jesus, confessando a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, quando eles morrerem, eles vão direto para o paraíso. Por quê? Porque as portas do inferno não têm mais poder sobre essa pessoa. Não prevalece contra a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque agora quem está em Cristo, quando morre, não desce mais ao Hades como descia antes. Agora vai direto para o paraíso, que é um lugar pertinho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo isso para que possa lhe incentivar, você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que você passe a aceitar Ele. Olha, os dias que nós estamos atravessando não são fáceis. Os tempos são trabalhosos, diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo número 4, vai dizer que os tempos são difíceis, são trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Então, ele vai dizer, então nós estamos vivendo um tempo difícil e nós precisamos de imediato procurar aquele que nos ajuda, aquele que nos dá força, aquele que prometeu preparar lugar para nós no céu, o Senhor Jesus. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos compreender que para ser uma igreja do Senhor Jesus, eu preciso confessar o seu nome. Foi através da confissão de Pedro que Jesus disse: pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Quer ser vitorioso? Quer ser vitoriosa? Entregue a tua vida ao Senhor, diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.